O plástico bolha foi projetado para ser um papel de parede texturizado e não para embalagens. A data de validade em uma garrafa de água é para a garrafa, não para a água. O pequeno orifício na parte inferior de qualquer cadeado é um dreno para deixar sair a água que ficar presa. As caixas pretas em aviões são, na verdade, de cor laranja brilhante. Os toblerones são em forma de triângulo para serem empurrados para frente para quebrar uma peça, não para baixo. A massinha de modelar foi projetada como uma forma de limpar o papel de parede. Os e-mails spam receberam esse nome em homenagem à estranha carne enlatada e a um esquete do grupo de humor Monty Python. Os saquinhos de chá eram originalmente sacos de amostra pré-compra. Esses dois orifícios nas laterais dos tênis são para que você consiga amarrá-los de maneira mais forte. A grade preta na porta do seu micro-ondas é uma gaiola de Faraday para proteção. O furo extra em sua pia é para impedir que a água transborde. As etiquetas de pão nos Estados Unidos têm cores diferentes como parte de um sistema codificado para mostrar o dia em que o produto foi feito. Este espaço na parte inferior dos copos de Cup Noodles é para proteção durante o transporte, chamado de suspensão intermediária. O lado azul de uma borracha também é para erros de lápis e não para caneta. O diamante de couro nas mochilas é para amarrar seus sapatos caso eles estejam sujos. Este bolso extra no lado direito de um paletó é chamado de bolso de bilhete. Os números no mostrador nas torradeiras são para minutos e não para temperaturas. As janelas do avião têm um pequeno orifício para manter a pressão do ar e mantê-las limpas. Os adesivos de frutas podem ser consumidos ocasionalmente com segurança. Os anúncios de relógios exibem o horário de 10h10 no mostrador para mostrar melhor o logotipo. Os liquidificadores são projetados para que os líquidos sejam colocados primeiro. O recuo na parte inferior das garrafas de vinho as torna mais resistentes se derrubadas. O símbolo de pausa é uma cesura, um símbolo musical que denota uma quebra ou pausa. As escovas nas laterais da escada rolante são para evitar que fiquemos presos na lateral dela. As chaves de fenda podem ser usadas como uma chave inglesa para criar mais torque se necessário. O tecido extra que vem nas roupas é para testar o sabão e a máquina de lavar. As bananas são melhor descascadas por baixo e não pelo caule. A tampa de uma caixa de tic-tac pode fornecer uma única bala com a ranhura embutida. O lado liso do grampo de cabelo é projetado para ficar voltado para cima, não para baixo. Ao lado do medidor de combustível de qualquer carro fica um indicador para a direção em que o tanque está localizado. Sulcos em moedas foram acrescentados para facilitar a identificação das que foram adulteradas. O logotipo Bluetooth vem das iniciais combinadas de Harold Bluetooth e Runas Viking. O recuo nas garrafas plásticas de leite americanas está lá para ajudar a absorver o choque se ela cair. Os moletons com decote em V são feitos de forma que o tecido possa esticar e flexionar de forma adequada. Zíperes metálicos têm uma trava embutida quando virados para baixo. As pequenas covinhas realmente dão uma maior sustentação às bolas de golfe e reduzem a resistência do ar. As caixas de plástico filme têm pequenos suportes escondidos nas laterais que impedem o rolo de saltar para fora. As câmeras na parte traseira da maioria dos telefones estão no lado esquerdo, já que há mais pessoas destras. As maçanetas são de latão porque o material impede a propagação de bactérias. As 7 pontas no topo da coroa da Estátua da Liberdade representam os raios do sol e dão um efeito de halo. Algumas jaquetas com abas extras abotoadas no ombro são projetadas para segurar sua bolsa, mochila ou carteira no lugar e de forma segura. Os símbolos no topo dos recipientes Tupperware mostram se eles podem ser lavados na máquina de lavar louça, ir para o micro-ondas ou ser congelados. Os pompons em cima dos gorros eram para evitar que os marinheiros batessem com a cabeça no teto. Pequenos orifícios nas laterais dos bonés de beisebol são chamados de ilhoses e mantêm a cabeça bem ventilada. Os diamantes ou círculos pretos nas fitas métricas estão lá para ajudar os usuários a medir a colocação adequada de pregos em uma parede. O orifício na aba de uma lata de refrigerante funciona como um porta-canudo. Um cheque com MP próximo à linha de assinatura significa que a impressora usou microimpressão como um dos recursos de segurança. As tampas de garrafa de refrigerante têm um disco de plástico dentro para criar uma maior vedação e manter a bebida carbonatada por mais tempo. Os produtos de beleza têm um pequeno símbolo na parte de trás que indica a validade deles. 3M significa 3 meses após a abertura. O interruptor dos ventiladores de teto muda a direção do aparelho para o verão ou inverno. Este orifício no meio do garfo para macarrão é a quantidade recomendada para uma única porção. O bolsinho de jeans foi feito para guardar o relógio de bolso na década de 1890. As abas do espelho retrovisor podem ser movidas para alternar entre os modos diurno e noturno.
Os recipientes de comida chinesa para viagem podem ser desdobrados e transformados em um prato para facilitar na hora de comer. As cerdas coloridas de uma escova de dentes desbotam com o tempo para mostrar quando é hora de comprar uma nova. Essa gaveta na parte inferior do seu forno não é para armazenamento, ela serve para manter quentes os alimentos já cozidos. Os tubos de pasta de dente têm quadrados coloridos na parte inferior para que as máquinas saibam onde e quando cortá-los e lacrá-los. As pernas na parte de trás do teclado existem para ajudar a ver melhor as letras e os números quando erguidas. O orifício na lateral de uma caneta esferográfica cria a mesma quantidade de pressão de ar interna e externa para que o fluxo de tinta seja mais suave. Os pequenos triângulos acima de algumas janelas mostram o meio do avião e as melhores vistas das asas. A etiqueta "Não remover sob pena da lei" em colchões americanos é para o vendedor, não o comprador. Aqueles pontinhos pretos em torno das bordas das janelas do carro são chamados de fritas e protegem contra o sol e distribuem o calor sobre o vidro. Os plugs de fone de ouvido têm anéis para mostrar se o dispositivo é mono, estéreo ou se tem um microfone. Os palitos de pirulito possuem um orifício na parte superior para que o doce derretido pingue e endureça, garantindo que ele permaneça preso. Alguns carros têm um sinal de xícara de café no painel. Trata-se de um mecanismo anti-sonolência. As margens do caderno foram criadas para proteger o que estava escrito na folha de ser comido por ratos. Estes rebites em jeans são colocados nos locais de maior desgaste para prolongar a vida útil da peça. A elevação nas letras F e J servem para localizar as teclas iniciais para a digitação. O orifício na extremidade de uma fita métrica é para prendê-la em um prego e segurá-la com firmeza. As alças nas costas de algumas camisas estão lá em caso de necessidade de pendurá-las em um gancho. Os ganchos de metal em carrinhos de compras são para pendurar as sacolas mais frágeis. As tampas de copos de refrigerante são bases que se encaixam perfeitamente no fundo deles. O pequeno suporte de plástico em algumas caixas de pizza é para segurar a fatia ao lado da que você deseja e não cortá-la. Pequenos recuos no fundo das xícaras permitem que a água escorra mais facilmente após a lavagem. Um carregador de laptop Apple tem ganchos integrados para enrolar o cabo firmemente. A letra R em um círculo de uma embalagem de um produto significa que a marca está oficialmente registrada. O buraco em panela serve para colocar a colher de pau. Um pequeno cilindro em um cabo de laptop serve para impedir a interferência de outros dispositivos, como um ponto de estrangulamento eletrônico. O minúsculo dinossauro que aparece na página indisponível da web é na verdade um jogo. É só pressionar a barra de espaço. As lâminas de estiletes têm um orifício na parte inferior para quebrar uma seção alinhada e criar uma nova ponta. As pontas na parte superior das tampas de tubos servem para quebrar a vedação quando se começa a usar o produto. Os botões superior e inferior das camisas são horizontais para mantê-los abotoados por mais tempo durante o uso. A alça de metal na parte inferior de uma torradeira pode ser removida para que se possa limpar as migalhas. A placa de metal do grampeador pode ser girada por baixo para colocar grampos facilmente removíveis. Os cabides de madeira são feitos de cedro para repelir insetos. As páginas em branco nos livros são remanescentes do processo de impressão. A palavra ambulância é escrita ao contrário para que os motoristas possam lê-la corretamente no espelho retrovisor. A almofada de alfinetes de morango é uma lixa para afiar os alfinetes. YKK em zíperes é o nome do maior fabricante de zíperes, Grupo YKK.